Fala galera, beleza? Bom, para quem não viu a última aula, a gente falou do mapa mental de brucelose. Se vocês não viram essa aula, eu vou deixar aqui um vídeo recomendado para vocês de brucelose, tá bom? Vamos aí direto ao ponto, sem enrolação. Mapa mental da criptococose. E eu vou devagar nesse mapa mental, eu espero que esse vídeo não fique muito longo. Só para informar vocês, tem aqui no canal falando sobre a doença um vídeo completo dela. Depois, se vocês quiserem, dá uma olhadinha aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, já vamos começar. Esses emojis aqui de palhaço, vocês vão entender depois, mais pro final, por que eu coloquei eles. Mas é bom para vocês lembrarem, tá? Então vamos lá. Criptococose. A criptococose, o que ela é? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei o quê? Deixa eu só pegar o laser. Aqui, ó. O que é isso aqui? É um cogumelo, certo? Por que tem um cogumelo na parte da criptococose? É para lembrar para vocês que essa doença é um fungo, tá? Uma levedura encapsulada. É um fungo, tá? Então, falei de criptococose, você vai lembrar aí, ó, cogumelo, fungo, tá? É uma medida de associação para o cérebro de vocês, tá bom? Eu espero que ajude. Beleza. A criptococose, um dos culpados principais vai ser o pombo, tá? Mas por que o pombo? Esse fungo, ele vai ser encontrado na matéria orgânica, certo? E as fezes do pombo são um excelente local para esse fungo se disseminar, tá? Mas é importante que vocês lembrem que essas fezes têm que estar secas. E isso é muito importante para a parte da medida preventiva também, tá? A gente vai lembrar eu vou falar da medida preventiva, vai ser muito importante você saber que a fezes seca que é o mais arriscado. E por que as fezes secas vão ter um risco maior, tanto para o ser humano quanto para os animais? Porque você pode ver que eu desenhei aqui como se fossem partículas, né? E isso aqui como se fosse o odor. Por quê? Porque se você lembrar de fezes, no caso do pombo ou qualquer outro caso, você vai lembrar que tem um cheiro, ok? Tem um cheiro, lógico, são fezes, são dejetos, né? Por onde você sente esse cheiro? Pelo seu nariz, certo? Então, você tem que entender que essas fezes vão gerar aerosóis. E você vai inalar esses aerosóis, certo? Então vamos voltar. Criptococose, um fungo, ele pode estar presente na matéria orgânica, principalmente em fezes de pombos, ok? As fezes de pombo vão estar no ambiente, certo? Aqui. E vão contaminar o ambiente, certo? O ser humano pode se infectar inalando essas partículas, esses aerosóis que são gerados pelo ressecamento das fezes, por exemplo. Vamos supor aqui. Tá vendo isso aqui? Imagina que isso é um piso, por exemplo, né? Tá no piso isso aqui. Uma funcionária, sei lá, de uma escola, de uma empresa, qualquer coisa, ela vai limpar isso aqui. Se ela for direto com uma vassoura aqui nesse lugar, certo? Tá a vassoura aqui, ó. Se ela for limpar direto com a vassoura, isso aqui vai começar a gerar os aerosóis. E o que vai acontecer com ela? Ela vai inalar esses aerosóis. Opa! A partir do momento que ela inalou o aerosol, ela pode se contaminar. Lembrando que a matéria orgânica, tá? Vai estar aqui no chão também. Então, isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, tá? Mas enfim. Vamos voltar aqui. Ela inalou isso aqui e ela pode inalar o fungo. O que isso vai causar no corpo dela, tá? E isso é importante para os animais também, gente. É que, como é uma zoonose, né? A gente está falando aqui, vamos falar por partes do ser humano também. A infecção primária vai ser no pulmão, tá? Então, o fungo vai ser inalado, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Você inalou o fungo, certo? Deixa eu botar uma cor verde. Ó, inalou o fungo, pá, entrou, vai pro pulmão. Foi no seu pulmão, tá? O que vai acontecer? O que acontece quando você se infecta com alguma coisa? O que acontece? Pensa um pouquinho.
Beleza. Vamos supor que aconteceu isso que você pensou. Eu espero que você tenha pensado. Ah, você pegou uma infecção, certo? Você se contaminou com alguma coisa. Aí o seu corpo vai responder a essa coisa que entrou no seu organismo, né? E está causando algum distúrbio, certo? No caso do fungo, da criptococose, o que vai acontecer? Ele vai se disseminar pelo seu corpo, pode inclusive afetar outros órgãos, como o linfonodo, tá? Mas, uma das coisas principais que ele vai afetar é o cérebro. Então, uma infecção primária vai vir aqui no pulmão, certo? Nossa, desculpa, gente, eu tô pintando tudo aqui. E pior que quando eu vou apagar, eu acabo apagando a imagem. Tá? Mas enfim, voltando. A infecção primária vai ser aqui no pulmão. Beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó, número 1. Depois ela sobe para a cabeça, número 2, para o cérebro, né? E no cérebro vai causar uma meningite. Gente, pensa um pouquinho. Pulmão, respiratório. O que pode acontecer? Pô, você tá com alguma coisa respiratória, você vai tossir. Ó, tá vendo o verdinho aqui, ó, saindo? Você vai tossir. Isso significa que você vai contaminar outras pessoas? Calma. Não significa. Porque você se infectou com o fungo que estava aqui no ambiente, certo? Ele não passa de pessoa para pessoa. Ele vai... A forma de contaminação é essa. A gente vai ver mais para frente, tá? Essa aqui. Não passa de pessoa para pessoa, de animal para animal, tá? Beleza. Chegou no cérebro. O que vai acontecer? O que você pode ter? Tá vendo que eu coloquei em azul aqui? Esse azul? Dor de cabeça, uma inflamação. Se causar uma inflamação no seu cérebro, o que você vai ter? Tudo que o cérebro tem quando você tá com uma inflamação, com algum problema nele. Você pode ter confusão mental, você pode ter febre, sei lá, uma infecção, você pode ter algum desequilíbrio, dependendo do quanto isso inflamar o seu cérebro, tá? Então, dor de cabeça, mas o principal é confusão mental, dor de cabeça, etc. Tá? O mais principal vai ser por aí, tá? Agora, eu quero lembrar vocês também que você também pode ter uma hipertensão craniana, tá? Por quê? Meningite vai inflamar o seu cérebro, né? Eu tinha esquecido de falar da hipertensão craniana, intracraniana. Você pode ter isso também. E tá vendo esse vermelhinho que tá no pescoço? Esse círculo vermelho? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Aqui, ó, esse círculo. Isso aqui é para lembrar que no pescoço você pode ter uma rigidez também, tá? Uma rigidez nessa área. Então, seria uma rigidez de nuca. Mas você pode interpretar isso aqui também como um linfonodo, tipo aquele submandibular, tá? Submaxilar. Você pode lembrar como se fosse um linfonodo, igual eu circulei esse aqui. Então vamos lá, só recapitulando, porque ficou um pouco confuso, eu sei. Mas vamos lá. Você inalou o fungo, ó. Vai seguindo aí, ó. Você inalou, ele disseminou no pulmão. O que você vai ter? Pô, tosse, como você tá tendo uma infecção? Febre, ó, coisinha da febre aqui, isso aqui é um termômetro, tá? Febre, tosse, febre, você pode ter dor no peito também. Aí depois que disseminou, ele vai pro cérebro. No cérebro, meningite, dor de cabeça, pode ter febre, aí a hipertensão intracraniana, a rigidez na nuca, tá? Beleza. Lembrando aqui também, tá? Que quando ele vai no pulmão, ele vai afetar os alvéolos, ok? Então, se vai afetar os alvéolos, pode causar outra coisa aí também, né? O que pode causar quando afeta os alvéolos? Talvez uma pneumonia? Não sei, vai depender. Como que tá a sua imunidade, entendeu? Beleza, gente. Tem o número 3 aqui. 1, 2 e 3. Por que tem o 3 em laranja aqui e tem essa linha laranja circulando o corpo? Eu já vou mostrar para vocês. Como eu comentei agora, ele afeta imunossuprimidos também, certo? E imunossuprimidos, a gente sabe que os sinais são muito mais fortes, são mais intensos, ok? Então vamos lá. De novo, inalou, foi pro pulmão, subiu pro cérebro, tá? Em imunossuprimidos,
isso aqui pode afetar muito, tá? Mas ele pode se disseminar também e ir para a pele. Presta atenção, isso é importante. Ele pode ir para a pele. Não é que vai ser o foco principal desse fungo, mas ele pode se disseminar se for imunossuprimido e vai afetar a pele, tá? Tecido tegumentar aí, cutâneo. Beleza. Então, o que você precisa entender? Esse mapa mental, igual eu falei para vocês, da brucelose, ele é mais para você ter uma ideia de como gerar o seu próprio mapa mental, tá? Eu estou explicando sobre a doença, vocês vão ver visualmente aqui como que funciona, mas é um estudo resumido, sintetizado, tá? Você está vendo que tem muito pouca escrita aqui, ó, tem pouca escrita, mas o conteúdo é denso, apenas em imagens, e é muito bom estudar desse jeito, porque você acaba sintetizando muita coisa em imagens. Eu sou muito adepto do mapa mental, eu estudei muito por mapa mental e eu estudo até hoje assim, tá? Então, beleza. Lembrando aqui, ó, você pode ter tosse e não vai disseminar, não vai transmitir para outras pessoas, certo? Ok. Então, principal forma de transmissão é o que eu falei para vocês, ó. Ele vai alojar nos alvéolos, tá? Esse fungo. Mas como que vai ser transmitido? Presta muita atenção nisso, porque tem diferença. Excreta de pombos, que foi o que a gente acabou de falar, e árvore de eucalipto. Opa, esse aqui é novo. Por que árvore de eucalipto? Eu vou explicar para vocês. Mas enfim, o principal que vocês têm que saber sobre a criptococose é que você vai se contaminar inalando. Beleza? Inalando esporos ou leveduras. Do quê? Do fungo. Cryptococcus, certo? Beleza. Depois que se alojou, ele transmite e dissemina no sistema nervoso central. Foi tudo isso que eu acabei de explicar. Ah, foi chato, expliquei muito isso. Sim, porque você precisa entender isso daí, tá? Agora vamos vir para cá. Cryptococcus grubi, Cryptococcus gatti e Cryptococcus neoformans. Antigamente, gente, isso aqui era as nomenclaturas, os genótipos antigos, tá? Então o grubi era A, o Cryptococcus gatti era classificado B e C e o neoformans D, tá? Mas hoje em dia mudou essas nomenclaturas. Então a gente foca mais no Cryptococcus gatti, tá? Esquece esse B e C e o D aqui, esquece. Foca no gatti e no neoformans. E qual que é a diferença? Isso é importante e pode cair em prova de concurso. Presta atenção. O Cryptococcus neoformans, ele é pela excreta do pombo. No solo, matéria orgânica. E o Cryptococcus gatti, vamos seguir essa linha vermelha aqui, ó. O Cryptococcus, o gatti, ele vai estar na árvore de eucalipto. O gatti, o grubi, tá? Na árvore de eucalipto. Beleza, então sabemos que é uma zoonose, pode ser transmitida pelo pombo, pela excreta do pombo, né? As fezes do pombo, inalação ou pelo ambiente. Por exemplo, uma árvore muito comum em eucaliptos, tá? O fungo vai estar aqui, ó, no ambiente. Aqui, tá? O fungo vai estar aqui. Lembrando, como que eu vou me contaminar? Pô, vai gerar os aerosóis, lembra? Então, o que você tem que tomar cuidado? Em área silvestre, no meio do mato, é uma coisa. Agora, em meio urbano, ele pode afetar vários tipos de pessoas. Principalmente se você for limpar algum galpão, algum imóvel antigo que está fechado e está com pombos. Pessoas, por exemplo, escola, tem muito pombo em escola. As pessoas que vão limpar, né, faxineira, etc., zelador, sei lá, eles podem se contaminar também. Pessoas em área rural, por exemplo, também podem se contaminar, né? Então, sabendo disso, qual que vai ser a prevenção? Para você evitar isso daí. Gente, vamos lá, vamos usar o raciocínio. Só lembrando que eu tenho vídeo completo de criptococose, tenho vídeo de outros animais sinantrópicos com medidas preventivas. E a gente fala muito disso aqui, ó, os 4 As. Lembra disso aqui, ó, para qualquer animal sinantrópico, ou peçonhento, lembra disso aqui, é importante, tá?
e vai te ajudar em prova de concurso, ou até se você abrir uma empresa, às vezes, isso aqui te ajuda, uma empresa de detetização, por exemplo, controle de pragas, tá? O que é os 4As? O que pode ser? Sabemos que eu estou falando de medida preventiva. Então, o que a gente vai eliminar? Vai eliminar abrigo, acesso, água e que mais? Que mais que pode eliminar? Alimento. Então, gente, os 4As são... Eu vou até tentar anotar aqui para vocês, espera aí. Abrigo, acesso, água e alimento. O que isso tem a ver com o pombo? Tá, vamos lá. O pombo, quando você olha normalmente, ele faz um ninho aonde? Aonde é um local coberto, não tem predador, e vai ser confortável para ele. Então, se você eliminar o acesso ao abrigo, ele já não vai ficar ali. Se o pombo não vai ficar ali, é mais difícil o quê? Isso aqui, ó. Provavelmente tem um ninho de pombo em cima disso daqui, tá? E os pombos ficam ali, certo? Se você eliminar o acesso, eles não vão para o local também. Se você eliminar água, eles também não vão no local. Alimento, se ninguém alimentar, se tiver tudo higiênico, organizadinho, eles também não vão ficar ali, certo? Beleza. Então a chance de transmissão é menor. Os 4As seriam isso daí: abrigo, acesso, água e alimento. Você tem que eliminar isso aqui. Você vai eliminar com medidas preventivas. Tem tela que você pode pôr, tem espículas que você pode pôr no telhado. O acesso também na beira de telhados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Medida preventiva, pombo e telhado. Tem aquelas passarinheiras. Quer ver? Deixa eu ver se eu... Ó, tem tela, igual eu falei. Tem espículas, tá? Para o pombo não pousar, ele não consegue pousar ali, ó. Você coloca essas espículas, ou linhas também. Serve do mesmo jeito. E tem aquelas passarinheiras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Passarinheira, pombo. Rapaz, aqui, ó. Tipo isso aqui, tá? Então o pombo não consegue entrar na telha, no telhado, enfim, é isso aqui. Isso serve para rato também, para morcego, tá? Rato ele pode até roer, mas ele previne. Então ele não vai entrar aqui, ok? É isso. Esses seriam os 4As, isso é importante, tá? Cai muito em concurso. Beleza. Agora tratamento. O que você vai usar de tratamento? Se é um fungo, você vai usar um não é um antibiótico, é um antifúngico, certo? É um fungo, você vai usar antifúngico. Aí tem, acho que traconazol, fluconazol, associado com anfotericina. Aí vai variar, certo? Diagnóstico. Pode ser o isolamento celular, né? E pode ser também PCR, teste de aglutinação acho que em látex, tá? Mas diagnóstico, o que cobra em prova? Normalmente é o isolamento celular para fungos, tá? Ou o PCR também poderia ser. Mas enfim, quando falam de fungos em concurso, você tem que focar mais no isolamento, tá? É mais isso daí para vocês saberem. É mais o isolamento. Agora, por que eu tinha botado esse palhacinho aqui para vocês? A gente falou muito dos sintomas em humanos, porque nas provas cobra muito os sintomas em humanos, tá? Da criptococose, porque é uma doença, é um problema de saúde pública, e você sabe que grandes centros urbanos tem muito pombo, tem muito esse problema, tá? Inclusive, é uma doença que, dependendo do que acontece, dependendo da condição do sistema imune da pessoa, pode até matar ela, né? Pode causar vários danos graves nela, ok? Então, o palhaço, o que você tá vendo aqui, ó? Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o nariz do palhaço, certo? Então, você vai lembrar que o Cryptococcus, a criptococose, nos gatos, causa o que a gente chama de nariz de palhaço,
tá? Aí como que fica? Beleza? Pode ficar essa ferida aqui. E o que que acontece? Essa doença, ela pode ser confundida com uma esporotricose, por exemplo, tá? Pode ser confundida com uma esporotricose. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer o diagnóstico, na hora de ver o clínico epidemiológico, o histórico do animal, certo? E lembrar também que você lembra desse nariz aqui, você lembra, opa, inalação. Os animais vão farejar, vão sentir o cheiro, né? Enfim. Então, esse é o perigo. Perigo de deixar gato solto, é isso aí. E você sabe que o gato é um predador, ele vai querer predar o quê? A presa, né? O pombo. Beleza? Gente, esse foi um mapa mental rápido. É muito simples de você fazer o seu mapa mental. Olha quanta coisa deu para falar apenas com poucas imagens, tá? Não é um vídeo completo. Por quê? Porque eu tenho o vídeo completo de criptococose aqui no canal. Então dá uma olhada lá, tá? Calma que a gente ainda não acabou o vídeo. Deixa eu mostrar para vocês o último aqui. Isso aqui, gente. Vamos lá. Vocês prestaram atenção? Será que prestaram mesmo? Eu tô na dúvida. Eu quero ver se vocês entenderam isso aqui. Essa parte aqui eu sei que vocês vão entender e ficou fixado, porque eu foquei muito nessa parte de sintomas, né? Sinais. Agora, as perguntas que eu faço para você, para ver se você sabe responder. Se você conseguir responder isso aqui, é porque você prestou atenção, você já está mais encaminhado aí e vai ser mais fácil de você entender essa doença. O que é essa doença? O que ela causa em humanos e animais? Qual a epidemiologia ou a diferença do Cryptococcus neoformans e do Cryptococcus gat? Como ocorre a infecção e a transmissão? É uma zoonose? Qual o tipo de zoonose que ela é? Quais as medidas preventivas que você pode fazer? Tá? Pensa um pouquinho, gente. Ó, é uma zoonose? Tem vídeo aqui no canal falando sobre zoonoses, sobre os tipos de zoonoses. Se você não assistiu, você precisa entender e assistir, porque o concurso também cai. Muita questão falando de criptococose, mas perguntando qual tipo de zoonose que ela é. Saprozoonose, fitozoonose, antropozoonose, zooantroponose. Você tem que saber. É muito importante. Imagina perder uma questão por causa de uma pergunta boba. Pode parecer complicado agora, porque talvez você ainda não entenda, mas quando você entender o que são as zoonoses e a classificação delas, fica fácil, tá? Então, beleza, presta atenção. Medidas preventivas. Isso aqui também é importante. Eu já vi cair em concurso. E o que eu falei da medida preventiva? O que eu falei? Certo? Eu falei isso aqui. Mas tem um outro porém. Lembra que eu comentei da faxineira com a vassoura, limpando a seco? Uma outra medida preventiva seria fazer o quê? Antes de limpar, antes de fazer a limpeza a seco, você simplesmente molhar o local, desinfetar esse local, você joga produtos aqui e depois você espera um pouquinho e depois você vai com rodo, você vai tirando isso daí, você varre, mas tem que estar úmido, não pode estar seco. Você vai diminuir o risco. Qual que é uma outra medida preventiva também? Qual que poderia ser? Cadê? Deixa eu desenhar aqui, peraí. Uma outra medida preventiva poderia ser o quê? Se ela é por inalação... Nossa, ficou feio aqui, hein? Isso aqui é uma pessoa, tá? Se ela é... Isso aqui é por inalação, a forma de contaminação, o que você vai usar? Você vai usar... Peraí que ele não tem... O personagem que não tem orelha. Peraí, aí. Se é por inalação, você vai usar uma máscara. Tá? Você usa uma máscara para trabalhar com isso daí, para limpar, certo? Ou para entrar no ambiente contaminado, etc. Você vai usar uma máscara, ok? O que mais que você pode usar? Luvas. Você também pode usar luvas. Produtos químicos. Então, vou fazer uma gotinha aqui, ó. Produtos químicos. E material de limpeza, certo? Além do isolamento, de tirar água, acesso, abrigo, etc. Então, gente, eu falei medida preventiva, mas você tem que pensar um pouquinho também, tá? Pensa em toda a situação. Como que você evita uma contaminação que é através de inalação? Usando máscara, não gerando aerosóis, certo? E evitando os animais no local.
Beleza? Então, gente, eu espero que tenha ficado bem explicado. Se você gostou, deixa seu like, isso ajuda muito aqui no canal. Tem também alguns produtos aqui do canal, se você quiser, tá na descrição aí, ou vai estar para você clicar e ajudar o canal, tá? Produtos de afiliado, sabe? Tem um monte de coisa aí. Outra coisa também, assista os vídeos, assista a playlist que eu tenho aqui de questões de concurso, tá? Tem dicas para concurso também na outra playlist e tem vídeos sobre o SUS. O SUS cai muito em concurso veterinário também, tá? Então, aqui no canal tem tudo que você precisa para estudar e mandar bem na prova, beleza? Eu espero que tenha ajudado. É isso aí. Até mais, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece. Valeu!